Gabriel, final de jogo, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, pelo amor de Deus, em arbitragem, não deixar bater o escanteio. Amigos, vocês que estão aí do estádio, eu sei que o Léo tem que descer daqui a pouco. Craque, Bulb e Energia, hein? Temos que escolher, né? Obviamente, o melhor foi o torcedor do Cruzeiro, né? Mais de 35 mil pessoas, mas para vocês, o jogador que se destacou em campo, Léo e Gabriel. Ô Caramujo, do time do Cruzeiro, dentre esses jogadores, gostei muito da primeira etapa. Até o Murilo a gente estava falando, né? Estava jogando bem, a Rafa falou, mas teve aquela falha. Mas nesse meio de campo, o Gabriel até comentou comigo no primeiro tempo do intervalo. Gostei da movimentação do Rian. Mas no segundo tempo, para mim, Fernando. Acompanha o Léo Campos, mudou o jogo. Ele deu uma cara melhor aí pro jogo, o Fernando, viu? Boa, 2 votos então para Fernando. Rafa, seu craque Bulb Energia do dia. Vou votar no autor do gol, Cauã Prates. É isso. Pedrão, seu craque Bulb Energia do jogo de hoje. Vou com os amigos lá do estádio. Fernando, gostei da participação dele, uma boa sinalização aí, quem sabe tenha mais oportunidades, mas gostei da participação, meu voto vai pro Fernando. Eu acho que é quase um voto de protesto, né? Porque o Fernando foi um jogador que entrou e um dos poucos que estava incomodado e realmente não aceitou o resultado. Então, o Fernando aí também voto com a maioria, mas destacando que o Japa eu achei que se salvou, viu? Entre os titulares foi um jogador que conseguiu fazer uma partida consistente. Fim de jogo, então, estreia na temporada, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. 2 gols marcados em chutes de longe do Pouso Alegre, né? Finalizações ali que, se fosse contra outro time, eu diria que 2 golaços, mas contra o Cruzeiro não são. Foram as únicas 2 finalizações do Pouso Alegre na direção do gol, tá? Então não vamos, né, pegar demais no pé do Otávio, mas ele sai de campo ainda sem fazer a primeira defesa, porque os 2 chutes foram muito bem colocados e os 2 gols do Pouso Alegre. O Cruzeiro teve muito mais volume, teve mais posse de bola, mas perde na estreia jogando em casa. Pedro, sua análise aí do que foi essa partida. O que é que faltou para o Cruzeiro? O que é que sobrou para o Pouso Alegre? Faltou um pouquinho mais de, digamos assim, de inteligência para escolher a jogada certa? Ô Caramujo, acho que sim, acho que a palavra é isso, é essa, né? Faltou inteligência para o Cruzeiro dentro da partida. E aí eu já falei mais especificamente no intervalo sobre o primeiro tempo, e na segunda etapa o Cruzeiro ele voltou ali talvez num ritmo abaixo do que tinha terminado, né? O Cruzeiro termina o primeiro tempo até pressionando, empurrando um pouco mais a equipe do Pouso Alegre para trás, e aí no início da segunda etapa isso não acontece, alguns erros bobos acontecendo principalmente na saída de bola, inclusive é um erro de saída de bola que acaba gerando a jogada do segundo gol do Pouso Alegre. O Murilo Hickman acaba não escolhendo o melhor passe, demora também até o gesto dele ali para poder pressionar o atleta do Pouso Alegre, que acaba finalizando, não é um gesto bom, e acaba que o Cruzeiro toma o 2-0. A partir daí o Cruzeiro, acho que os jogadores do Cruzeiro sentiram muito o jogo, muita dificuldade de trabalhar essa bola com certa inteligência mesmo, e aí, assim, os poucos momentos de lucidez, talvez, do Cruzeiro foram momentos onde a bola acabou passando ali pelos pés do Fernando. Tem um pivô que ele acaba fazendo ali, acha um passe para um dos companheiros na entrada da área, e depois tem outros lances, mas algumas oportunidades, como por exemplo uma para o Ryan Leles dentro da área, ele poderia ter, na hora que ele domina, ele já poderia ter finalizado, ele acaba tentando esticar essa bola para dentro da área. Então acho que foi isso, faltou ao Cruzeiro, faltou aos atletas do Cruzeiro mais clareza para decidir as jogadas. São atletas jovens, isso faz parte do processo, e eu acho que um outro ponto aí no aspecto coletivo, e algo que precisa ser trabalhado, inclusive com esse primeiro grupo, é que o Cruzeiro precisa, e para confrontos como o de hoje, quando o adversário se coloca em um bloco ainda mais baixo, trabalhar essa bola com mais velocidade. Acho que faltou também esse senso de urgência para o time como um todo, e aí não estou falando de um jogador ou outro, é para o time como um todo, coletivamente, porque foi um segundo tempo ruim do Cruzeiro. Se na primeira etapa o Cruzeiro até teve volume, conseguiu empurrar o adversário para trás ali, em que pese a boa estrutura defensiva da equipe do Pouso Alegre, mas na segunda etapa achei uma segunda etapa mais
pobre desse time do Cruzeiro, muito por conta de vários erros em tomada de decisão, momento de dar o passe, momento de escolher melhor uma finalização, coisas aí que para a gente poder tirar como lição. É um grupo muito jovem, tenho certeza que tudo isso vai ser trabalhado e faz parte desse processo. É muito ruim perder, mas a gente sabia que não seria um jogo tão simples assim para o Cruzeiro e que coisas como essas poderiam acontecer. É isso, Rafa, eu queria sim ser o primeiro plá sobre o que foi a partida aí, esse revés, né, em casa, essa derrota por 2-1, mas tentando entender as razões ali. Você acha que foram realmente assim momentos esporádicos que o Pouso Alegre contou com a própria competência e com uma dosezinha de sorte? O Cruzeiro merecia um resultado melhor? Não mereceu. Assim, não acho que produziu o suficiente para vencer a partida e, por outro lado, Pouso Alegre foi muito competente em se defender quando já tinha o placar. É uma sensação de desconcentração do Cruzeiro na volta para o segundo tempo, né? Uma equipe que, e o Pedro pontua e eu concordo com ele, termina bem a primeira etapa, em que pese não ter conseguido marcar um gol, mas ocupava bastante o campo do Pouso Alegre, tinha dificuldades, né? Mas conseguia criar ali algumas oportunidades, tinha ali um certo ímpeto ofensivo e quando volta para o segundo tempo, volta um pouco desligado, cometendo os mesmos erros. E aí, logo aos 3 minutos, num lance de um erro de saída de bola, que foi algo que aconteceu muito nos primeiros 10, 15 minutos ali do primeiro tempo, volta a acontecer no início do segundo tempo e o Pouso Alegre não perdoa, né? São finalizações de rara felicidade? São, mas também são permitidas ali por erros do Cruzeiro. No primeiro tempo, você precisa ser capaz de encurtar melhor alguns espaços, de bloquear melhor alguns espaços do adversário e no lance do segundo tempo, um passe relativamente simples, né? Que você ou escolhe mal ou executa mal, acaba colocando no pé do adversário que vem com muita liberdade para finalizar e marcar um gol. Também entendo aqui, e aí não sei se vocês concordam, o Pouso Alegre finalizou 2 na direção do gol e as 2 de fora da área. Talvez até algo conversado por essa equipe, né, tendo a ciência, de que o goleiro do outro lado era um goleiro muito jovem, fazendo a sua estreia aí no profissional. Não estou dizendo que a culpa dos gols é do Otávio, tá, gente? Para deixar isso muito claro. Mas você experimentar de fora da área, né? Porque vai que essa bola vai ali na direção do goleiro, ele espalma, né? E você recupera. Então, me pareceu muito uma tentativa também de testar o Otávio com essas bolas de fora da área. O Pouso Alegre conseguiu colocar 2 nos fundos das redes do Cruzeiro. Depois desse segundo gol, logo no início do segundo tempo, a equipe do Cruzeiro pouco conseguiu produzir. Me pareceu sentir muito esse segundo gol. O Tite começa a fazer algumas mexidas, né? E aí eu acho até interessante que faça, porque o time está perdendo e vai colocar os garotos. Primeiro que hoje só tinha garotos, né? E segundo que é importante que eles tenham minutos, que eles possam jogar. E numa dessas, né, o Batistella acaba participando ali do gol, dando uma assistência. Até não sei se ele queria cobrar daquele jeito o escanteio, tá, Caramujo? Porque a bola veio muito baixa e não sei nem se dá para falar que no primeiro pau, porque até não chegou no primeiro pau, mas acabou sendo suficiente para o Cauã Prates marcar o gol, que, se não me engano, é o primeiro gol dele no profissional do Cruzeiro, né? Isso mesmo. Então, assim, não acho que o Cruzeiro foi capaz de produzir o suficiente para vencer o jogo e aí peca nos seus próprios erros, né? Se defensivamente tivesse sido mais sólido, talvez teria ficado ali no 0-0, numa bola parada você consegue um gol, e aí são questões para o Tite ajustar, ele que daqui a pouquinho aparece ali para responder as perguntas e os questionamentos dos jornalistas, mas acho que uma performance dentro do esperado, como eu comentei a semana inteira na nossa programação, não estava esperando um grande jogo do Cruzeiro hoje, mas eu esperava sim a vitória, eu esperava sim que esse time fosse capaz de vencer, e eu esperava um pouco mais de solidez defensiva, em que pese a situação do Matheus Cunha, né, e o Otávio estava fazendo a sua estreia hoje. A nossa primeira linha é uma primeira linha que vinha atuando no profissional no ano passado. Então, eu esperava um pouco mais de solidez defensiva desses jogadores. Entendo que o momento defensivo não é só deles, né, é do time como um todo, mas esperava que certos erros ali não acontecessem. Aconteceram, futebol é assim, quando você erra, o seu adversário costuma te punir. Hoje aconteceu que esses atletas possam assimilar essas questões, né,
para fazer um próximo jogo melhor, porque acredito que vamos com uma espinha muito parecida com essa, Caramujo, no próximo jogo, e que eles sejam capazes de corrigir esses erros, né? Com a posse de bola é preciso ser mais dinâmico, é preciso ter mais calma na tomada de decisão para que ela seja correta, para que o gesto técnico seja correto, e no momento defensivo não dá para permitir tanto espaço ao seu adversário, errar tanto na sua saída de bola, porque certamente as equipes que vão jogar contra o Cruzeiro não vão nos perdoar. É isso, inclusive a gente está vendo aqui o replay, né, dos lances, e uma coisa em comum, assim, para mim, é que o Cruzeiro tomou 2 gols que ele facilitou muito o trabalho do adversário, porque ele não marcou, quando a gente olha para o jogo do Pouso Alegre, né, eles marcaram muito bem o funil, né, à frente da área, a zona 14, como diz lá disse o Tite em determinado momento, é à frente da área, aquela região ali onde normalmente saem os gols. O Cruzeiro simplesmente foi péssimo nessa marcação nos 2 lances de gol. No primeiro, é uma jogada que o Rian, ele acaba saindo muito para a esquerda, o Matheus Henrique, a gente vê que ele visivelmente tenta até orientar, né? O Rian, ó, você tá mal posicionado, ele tenta fazer o papel, e aí ele toma um drible, eu acho juvenil, assim, né? O lance mais de inexperiência, o Matheus Henrique foi, e acho até que ele escorregou na jogada, né? Ele quis botar o pé ali para tentar travar a finalização, acabou escorregando, então torna o lance plasticamente mais bonito para o adversário, mais revoltante para o nosso marcador. Mas o Mateuzinho tomou o drible ali na jogada, e no segundo gol é o Murilo Hickman fazendo um passe para o Rian, e aí o Murilo não estava devidamente atento, né? Porque o jogador estava mais ligado que ele, e o Rian também esperou a bola no pé, né? Às vezes o jogador precisa ser um pouco mais proativo nessa jogada, né, Rafa? Sem dúvidas, e não só o Rian, acho que em linhas gerais a gente observava o portador da bola do Cruzeiro, as opções de passe todas muito paradas esperando a bola nos pés. É preciso você fazer essa movimentação, né? Em especial quando o seu adversário está tão compacto, com linhas tão baixas, e em especial no segundo tempo, no primeiro tempo também, mas no segundo tempo você via ali que os jogadores do Cruzeiro raramente aparecendo, assim, se movimentando sem a bola para recebê-la em melhores condições. Acho que faz parte do processo, né, Caramujo? Atletas jovens, percebo que claramente sentiram o segundo gol, e aí é difícil manter a concentração e até o ânimo, né, a altivez, mas é preciso fazer isso, né? Você foi muito feliz quando fala que o craque do jogo foi o torcedor, acho que parabenizar o torcedor pelo comportamento, pela presença em grande número, mas são detalhes, né? Futebol é feito de uma série de detalhes que, se você não consegue fazê-los com competência, dificilmente você vai conseguir um grande resultado. Acho que é parabenizar o Pouso Alegre, que veio sabendo que enfrentaria um time muito diferente do Cruzeiro, né? Era uma boa oportunidade de explorar os nossos erros, e nisso eles foram efetivos. Com menos posse de bola, procurando se defender e se dedicando em se defender muito bem, se fechando muito bem e aproveitando muito bem os erros do Cruzeiro. 3 finalizações, 2 na direção do gol, 2 gols com o quê? 32% de posse de bola. E é isso, né? Que o Cruzeiro saiba assimilar essas questões. Acho que sabemos que não vai ser essa a equipe do Cruzeiro durante o ano. É bem um início de trabalho, né? Inclusive, para o bem ou para o mal, dá para tirar pouquíssimas coisas desse tipo de partida, inclusive do Campeonato Mineiro como um todo. Mas como a gente precisa falar do jogo que aconteceu, né, Caramba? A gente tem que fazer a análise, e tem pontos aí que o Cruzeiro precisa, como um todo, assimilar. Esses atletas precisam assimilar para melhorar. É isso, uma aula de eficiência do Pouso Alegre, né? Assim, me arrisco a dizer, inclusive, que não veremos o Pouso Alegre tendo partidas tão precisas, tão prolíficas ali no campo de ataque, porque foram 2 finalizações muito bem colocadas, muito corretas, né? Infelizmente o Cruzeiro sucumbiu a isso. Um ponto que me irrita bastante, tá, Rafa? A pressa do Cruzeiro nos instantes finais. A hora que o Cruzeiro conseguiu fazer o gol com o Cauã Prats ali, e aí a gente reclama, né? Pô, que absurdo o juiz não deixar cobrar o escanteio. A gente ficou 30 minutos sem tentar nada no jogo, tocando a bola de um lado para o outro sem saber muito bem o que fazer. E o Tite é um cara que tem alguns fundamentos lá, e obviamente, né, gente, não dá pra gente querer que o Cruzeiro jogue do jeito que o Tite quer na primeira partida da temporada com um time alternativo. Mas ele tem alguns fundamentos do tal jogo de posição, né, que é aquele em que os jogadores ocupam determinadas faixas do campo, eles não podem ficar tão livres assim, eles precisam estar ali naqueles setores.
Deu para notar alguma coisa disso no time do Cruzeiro hoje? Ou você acha que foi realmente uma questão assim, o Cruzeiro tentou do jeito que dava e não teve competência? É pouco tempo para avaliar, né? Pouco tempo de treinamento, inclusive. Eu acho que os atletas do Cruzeiro pecaram muito no gesto técnico, pecaram muito nas tomadas de decisão e isso minou muito o nosso jogo com bola, principalmente no primeiro tempo. E nos momentos em que conseguiram ter a posse da bola, uma troca de passes um pouco burocrática, né? E aí entra nessa questão da aceleração que você mencionou. Acho que o que a gente viu ali após o gol é um ânimo que a equipe ganhou e que talvez não acreditou ao longo do segundo tempo que teria capacidade de buscar o gol. Então, um time bastante moroso em algumas tomadas de decisão. Eu entendo que você ter a posse da bola é interessante, você controlar o jogo com a bola nos pés, controlar os espaços, mas é preciso ter um pouco mais de dinamismo, né? Ele fala de um jogo posicional que não seja tão engessado, que conceda aos atletas a liberdade para ler o jogo, né? Para ver o que o jogo está pedindo e a partir disso se posicionar. Acho que hoje eles ficaram um pouco mais posicionados mesmo. Não vi assim grandes movimentos saindo disso, né? Conseguindo inclusive se desmarcar e saídas. O Pouso Alegre me pareceu muito confortável ali no momento defensivo. Então vamos ver daqui para frente, mas acho que é difícil avaliar, né? Falar de Tite e de questões táticas num jogo em que, sei lá, uma semana para treinar e com um time que é muito imaturo ainda por uma série de questões de entrosamento, de idade, enfim, vamos ver, né? O Adenor, eu entendo que a gente vai ter que falar do trabalho dele em algum momento, mas hoje acho que não seria nem justo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.